Olá, boa tarde. Olá, Tudo bem, Giga? Está me ouvindo? tô te ouvindo bem, você me ouve bem? Tudo bem, estou te ouvindo bem. Um prazer te conhecer. Me chamo Danilo, faço parte do coletivo Ocupa Pinheirinho. Como você está? Eu tô bem, e você? Ótimo. Probleminhas Então técnicos, fechou. né? Mas já estamos resolvendo aí. Vamos lá. Tamo junto. É, a gente acabou tendo que entrar, né, com o Ocupa Pinheirinho, que é um dos outros, um Instagram também que a gente tem que faz parte de todo o conglomerado de contas que a gente tem aqui, porque o do Casarão tá com um probleminha, a gente não tá entendendo por que ele não tá dando a opção de live. Então, não vai mudar nada para você nem pra gente aqui, é tranquilo fazer por aqui também, vamos fazer por aqui então. Eu gostaria que você, Giga, se apresentasse, falasse um pouco da sua história, de onde você vem, onde você está agora também, seria bem legal saber. E vamos lá, vamos conversar um pouquinho, um bate-papo aí, uma entrevista bem de leve, ou se tiver alguma coisa mais séria que você quiser falar para chamar a atenção, pode falar também, tá bom? Fique à vontade. É, eu sou Guinevere Santos, tem aí o arroba Giga Preta, né? E o arroba Literatura Giga, que são os perfis pessoais e os perfis literários. Eu sou paulistana, tenho 41 anos, Não sou parece. professora da rede pública municipal. Sou mãe de dois adolescentes bem complexos. Eu despachei eles hoje para ficar de boa. Sou professora da rede, sou professora também do curso comunitário da Uneafro no Polo Quilombac Perus. Trabalho ali em Perus, Legal. né? Estou na rede pública de Sim. educação desde 2002, então tem um tempinho aí, tem uma cota de tempo. E comecei a participar dos coletivos literários a partir de 2014, através do Sarauelo da Corrente. Já E ouvi falar. aí, e aí rolou um lance de publicação e de tudo mais, né? Mas eu sou mãe, sou filha, sou amiga, sou professora, sou poeta, eu sou um pouco de cada coisa. Que legal, que legal. E falando um pouquinho dessa questão da literatura, a gente pode falar de outras, das suas outras frentes também, com toda certeza. É professora da rede municipal, da rede pública, né? Isso já é uma luta, já é uma guerra por si só, né? Sobre a questão da literatura, entrou muito cedo na sua vida isso? Você teve incentivo da sua família ou não teve? Como é que foi a sua introdução à literatura? Não só na parte é, não só pelo interesse na literatura, mas como tornou isso depois futuramente uma não profissão, né, mas algo mais profissional. Então, a minha família era uma família extremamente musical, né? Então, a gente tinha muito pouco acesso, né, na década de 80, ao que a gente chamava de literatura paradidática, né? Então, a gente tinha mais os didáticos, que eram os que a gente via na escola, e eu acho que a literatura entrou muito cedo na minha vida, sim, por conta da música, né? Então, a minha família sempre foi muito musical, meus tios de baile e tal. E aí sempre tem aqueles encartes de disco, que eu gostava muito de ler. Então, a partir do momento que eu comecei a ler, aí tudo para mim virou uma descoberta, né? E mais ou menos aos 12 ou 13 anos eu comecei a escrever, né? Não foi um incentivo propriamente dito da família. Foi eu nunca Uhum, tive, também nunca tive um impedimento, nunca foi um problema, né? Mas entendi. para mim era muito importante registrar algumas coisas. Inicialmente a gente começa naquela fase adolescente, que a gente quer expurgar algumas coisas, a gente copia versinho que a gente gosta, a gente tem acesso a alguma literatura infanto-juvenil na escola, e isso suscita várias ideias na sua cabeça, e a gente às vezes quer escrever aquilo, botar no papel, né? Eu tive sempre uma questão do incentivo ao estudo. Então, por exemplo, a minha escrita, desde muito nova, ela sempre foi muito forjada dentro da coisa de ter um dicionário como apoio. Então, sempre que eu tinha alguma dúvida, eu ia lá, e meu pai sempre falava isso.
nunca me respondeu assim, olha, eu perguntava tal palavra ou tal coisa, ele me respondia de pronto. Eu sempre falava, vai olhar no Pai dos Burros. E eu acho que tem muito disso, acho que muito dessa frente de me envolver nos estudos e ter sempre, assim, esses livros de apoio, mesmo para escrita, né? E de ver realmente a minha mãe muito envolvida com a música, o meu pai sempre envolvido com os livros, sempre carregando um calhamaço de jornal sob o braço. Isso estimulou muito a leitura, não só para mim, mas também para o meu irmão, né? Eu tenho um irmão, né? Mas o primeiro casamento da minha mãe, e eu tenho outros dois irmãos do casamento do meu pai, né? A gente convive um pouco menos, mas assim, para nós dois, né? Primeiro casamento aí dos meus pais, era muito normal a questão da literatura, né? E aí eu comecei a escrever. E eu nunca fui muito de ficar mostrando, olha, isso tá bom ou não tá, né? A Só gente tinha um escrever pouco mais de mesmo medo. A gente tinha um pouco e mais de medo do deixar. que respeito dos pais, né? Nessa época de É, ficar meio que. Né? Agora a gente tem uma outra era, né? Sinto assim que eu, como mãe, eu vejo um outro momento, né? Eu faço muita sim. coisa que minha mãe fazia, que meu pai fazia, mas eu tenho outra relação com essa questão da maternidade, né? Em consequência disso, também com a questão da escrita e com a literatura, e eles também entendem essa parte. Mas foi muito cedo, assim, né? Eu tive várias negativas na escola, né? Tive uma professora de arte que dizia que eu não sabia desenhar, que eu não sabia pintar, que eu não sabia nada, que eu não ia ser ninguém na vida. E, Nossa. pois é, você vê, Tudo coitada, que dó, como. né? Eu Nossa, tenho que dó. contraditório isso vindo de um professor, né? Pois é. E aí, olha que só, olha que interessante, né? Nossa. Aí eu falei, eu nem digo magistério, mas eu fui puxada muito por isso. Porque eu era uma pessoa sempre muito rebelde. Então aquilo que eu falava, você não consegue, era o que eu ia fazer, às vezes, né? E foi assim que eu cheguei. Mas eu tive uma libertação também, né? Não tem só professores. Tá tudo bem aí? Travando? É, calma aí. Eu tô achando que o áudio tá dando uma estouradinha agora. Não sei se. Você quer que eu diminua o volume? Deixa eu tirar o meu fone, vamos ver. Fala uma palavrinha, por favor. Agora melhorou? Ah, tá dando uma estourada no áudio. Vamos fazer o seguinte: eu vou derrubar aqui, eu te chamo de novo, pode ser? Tá. Por favor? Nós, Tá bom? Vamos lá. tá certo. Bem. Sim, sim, tá dando esse negócio. A gente fez um. Vamos tentar novamente aqui com a Giga, tá bom, gente? Porque o áudio tava um pouquinho, tava estourando bastante e aparentemente não tava dando para entender nada. Então, vamos novamente falar com ela, tá bom? Fica aí vocês todo mundo na live, vamos acompanhar que o papo tá bem interessante, uma mulher preta aí com muito conhecimento, vivência, falou até uma coisa bem triste aí, uma professora foi estúpida, né, com ela, quando ela mais jovem. E que contraditório, né? Um professor não incentivar um aluno a crescer na vida, né? Que contraditório. Vamos lá. Tentar mais uma vez aqui. Vamos lá, dona Guinevere. Guinevere, desculpa. É um nome, primeira E vez que eu escuto aí, esse nome. melhorou o áudio? Lindo. Só Ah, então lindezas beleza. agora nessa tela. Áudio lindo, imagens belas, tudo certo. Então tá bem. Então eu vou de Vamos lá. novo. Você Pode me falar. perguntou um pouco dessa questão da literatura, né? E a escola, ela foi excludente em alguns aspectos. Tá tudo bem com o áudio? Tranquilo? Tá, tô te ouvindo bem. Ela foi excludente em alguns aspectos, né? Então, eu tive uma professora que disse que não seria nada. Em contrapartida, eu tive uma outra professora de língua portuguesa, que essa eu gosto muito de dizer o nome, que é a professora Cleide Anselmi, que é uma grande professora de língua portuguesa, e ela que me estreou nesse mundo da literatura aí, infanto-juvenil, né? Então, quando a gente tinha as aulas de literatura e ela chegava com aquela caixa, para mim era aquele momento, porque não tinha muitos livros da minha idade na minha casa, né? A gente tinha acesso a gibi, coisas que eram de banca de jornal, que meu pai sempre trazia.
mas livros mesmo assim, e esse mundo da literatura, da ficção, né, literatura de ficção científica infanto-juvenil daquela época, várias coleções, isso me encantou pra caramba. E aí eu acho que criou várias ideias aqui na minha cabeça, né? E isso a Sim. literatura, eu acho que ela me levou para o magistério e também me levou para a poesia, né? Para música, para dança. E eu acredito também que é um pouco diferente essa literatura de banca de jornal, até porque antigamente eu acredito que nas bancas de jornais eram mais comum uma pancada de jornais, né? Jornal mesmo de várias empresas, Estadão, Folha de São Paulo, Veja, enfim, e revistas, né, de receita, de coisas desse tipo, e gibi. Eu acho que eles eram o maior, eu acho que era o mais forte nas bancas antigamente, né? Talvez as bancas hoje em dia estejam mais atualizadas. Mas essa literatura que você comentou, de livros mais voltados para ficção científica, ou para histórias, ou de outros autores, é mais comum em bibliotecas mesmo, né? Ou pagas, ou às vezes quando as escolas ganham, né? Em seus acervos aí acabam tendo doações de pessoas. Então, é uma literatura um pouco diferente mesmo. Às vezes, se você não tiver acesso a uma ou a outra, você vai ter um segmento diferente aí no seu interesse, no seu conhecimento, né? Sim, e eu Você acha penso que que faz também sentido a isso? escola naquela época, ela tinha as bibliotecas da escola nos anos 80, eu penso que eram tipo para nós elefantes brancos assim, né? Muitas vezes a gente acessava a biblioteca mesmo para fazer um trabalho, né? E porque a gente não tinha Sim. internet, não tinha uma enciclopédia em casa, né? Daquelas das melhores, enfim. Você Mas lembra eu dessa acho época, só que te interrompendo um pouquinho, que as pessoas, os caras, né, pessoas iam na nossa porta vender enciclopédia, 10, 12 livros, né, sei lá, R$ 300, R$ 400, ou cruzeiros na época, né? Como pode, né? Como o tempo muda, né? pois é, e assim, a gente fazia essas pesquisas em casa mesmo, ou fazia, ou o acesso à biblioteca era nesse sentido, de você fazer um trabalho, era para a vida estudantil, não era para uma leitura deleite, prazer, enfim, né? Então, para nós, quando a professora Cleide chegava com aquela caixa imensa, né, com mais de 40, 50 títulos diferentes, porque as salas eram bem numerosas, com quase 40 alunos, e a gente tinha a possibilidade de ler, fazer uma resenha né, fazer um fichamento daquele livro para poder compartilhar aquela leitura com outro colega e falar, olha, leia esse que é bem legal, também é da mesma coleção, ou leia esse que é diferente, enfim. Eu acho que isso me estimulou bastante, né? E ao sair do fundamental, eu fui pro médio para fazer um médio normal e cheguei lá na escola e tinha uma fila imensa. Eu falei, caramba, para que essa fila? Essa fila é para um curso profissionalizante e aí a gente ganha um salário mínimo e estuda em período integral. Eu falei, minha cara estudar e receber um salário, porque assim consigo ajudar a minha mãe, pelo menos adquirindo meu material, a minha passagem de ônibus, enfim, né? Eu sempre quis ser muito independente nesse sentido. E daí, cheguei lá e fui fazer a prova, passei, fui fazer entrevista, passei, e era um Da hora. curso específico de formação e aperfeiçoamento do magistério para ser professor. O primeiro ano era normal, mas o segundo ano já foi específico para dar aula. E daí, Isso em que então, ano? me apaixonei, né, pela escola. E mesmo tendo sido muitas vezes excluída dentro desse ambiente escolar, foi a minha possibilidade de resgatar essa história também, né? Com o Entendi. conhecimento, com a literatura, mais ou menos isso. Poxa, legal. Isso daí foi em que ano, essa magistratura aí, essa formação? Eu fiz Cefam, né? Chamava Cefam, fiz na Jaguar ali, perto de Pirituba. Embora eu morasse em Osasco, mas são bairros muito próximos. A minha família ainda mora lá, né? Mora na Airosa, ali perto do Rochdale. E eu fiz de 93 a 97. Eu nem sei se você era nascido, mas foi mais ou menos isso. Eu, sou- Ah, eu tenho essa carinha de adolescente, mas eu já tenho 3 décadas. então tá.
Mas 31 foi anos, isso. né? E aí foi, Interessante. e aí foi assim. A partir do momento que eu entrei na magistério, eu acessei a educação infantil e aí fui migrando, né? Aí fui fazer faculdade de arte e fui fazer faculdade Uhum. de arte também por conta de uma professora de educação infantil. É, fica sempre ecoando aquelas coisas, né? Você nunca vai ser ninguém, aquela professora de arte me disse. E essa professora de educação infantil, quando eu fui fazer estágio, ela falou: Olha, você tem muita habilidade com essa questão das artes visuais, né? Muita habilidade com essa coisa de modelagem, muita, né? Questão de. E eu sou muito isso, de artesanato, gosto muito de mexer com isso, aromaterapia, essas coisas todas. Sim. Enfim. E aí eu falei, caramba, arte, devia fazer arte. E aí veio aquela frase, né, da professora que disse que eu nunca seria ninguém. Falei, então, eu acho que é arte mesmo que eu tenho que ir para mostrar, né, para mim que eu vou ser melhor que Primeiramente ela como para você, professora, sim. né? Primeiramente para você saber que você é capaz de fazer isso. Primeiramente para E mim, é, né, para mostrar que eu vou ser alguém sim do jeito que eu quiser e que ainda sendo professora de arte eu vou conseguir ser muito melhor do que ela, né? Porque eu acho que tem muito disso, né? As meninas e os meninos pretos eram invisibilizados. Para nós, era o caderno sujo, era o caderno maltrapilho, era o fundo da sala. E eu acho que a minha entrada na educação tem muito a ver com esse resgate, né? De dar para esses meus iguais uma coisa diferente, né? Uma roupagem diferente do que é a escola, né? Desse ambiente excludente, institucional, onde o racismo, o machismo, a misoginia, ele ainda é estrutural. Então, a intenção de fazer diferente. Tenho muito, eu não sei o que eu, se eu não fosse professora, eu não sei o que eu seria, assim, porque eu nunca pensei, vou ser escritora, vou ser poeta, a educação que me levou para esses caminhos, né? Eu gosto muito de música, gosto muito de cantar, mas nunca pensei, caraca, vou ser cantora. Nunca pensei assim nesse sentido. Mas a arte, né, dentro de todas essas linguagens, ela me oportuniza isso. Ser poeta, certo. ser cantora, ser artista plástica e outras e poetas e outras tantas coisas mais. Então acho que a arte foi uma Legal. escolha muito bacana. É, talvez as pessoas pensariam que você ia ficar restrita, né, por escolher uma área, arte, né, mas logo essa área que é tão abrangente, né, ela está presente, igual você falou, É, na dança, na música, na literatura, nos filmes, nos livros, enfim, ela está presente, acredito eu, que em tudo que a gente consome no dia a dia, né, desde trabalho a coisas mais para diversão e deleite, como você falou, mas com toda certeza você não ficou restrito aí. Só para, não sei se eu vou querer só lembrar aqui, mas nessa época que você era bem jovem, que essa professora fez esse comentário tão infeliz aí com você, você lembra de ter tido assim mais pessoas, mais garotas pretas com você na escola, ou outros alunos que também sofriam não só esse preconceito dessa professora, que eu acho que é mais do que racial, né? Talvez ela seja uma pessoa muito pobre de espírito, talvez seja uma pessoa muito pobre nesse outro, muito uma pessoa medíocre, talvez ela seja, né? E você lembra de outras pessoas que também passaram por isso ou que conversaram com você sobre isso? bom, eu acho que nessa época a gente falava muito pouco sobre racismo na escola, né? Mas, por exemplo, a minha sala, nessa época especificamente, tinha eu e mais duas ou três meninas pretas e mais uns dois meninos pretos numa turma de quase 45 estudantes. E não era diferente nas outras turmas, né? Então, eu acredito que a gente tinha pouco acesso a essa questão estudantil mesmo, né? Sim. A escola ela foi muito excludente nos anos 80, eu acho que começou a mudar um pouco nos anos 90 e nos anos 2000, porque a gente começou a construir narrativas do nosso próprio povo, né? Através do rap, através da poesia, né? Eu acho que os anos 80 eles foram bem complexos, assim, né? Não havia representatividade também, né? Eu não Sim. pensava muito sobre isso. E quando a professora disse isso para mim, eu talvez nem tivesse entendido que teria sido uma questão de racismo, né?
contra mim. Na minha cabeça, eu sou essa pessoa que não é tão habilidosa em arte, né? E aí, por isso, ela me exclui de alguma forma da aula dela. Mas eu era muito boa em outras disciplinas, porque a minha mãe era uma pessoa extremamente rígida. Ela dizia para mim, Guine, você tem que ser 15 vezes melhor Pois é. que os demais. Então, era sobre esse peso que a gente vivenciou a escola nos anos 80. Quem estava na escola precisava mostrar aos pais e à sociedade que a gente ia adiante. E isso é muito cruel, né? Então, na minha Pois cabeça, é é. isso, eu não podia falhar nunca. Então, por exemplo, eu acredito que nem nunca falei isso para minha mãe sobre isso. Acho que falei depois, muito tempo depois, né? Até quando fui fazer arte. Mas se eu tivesse dito isso para minha mãe, com certeza a mãe tinha baixado na escola e feito a revolução, né? E aí, se eu tivesse, por exemplo, a sabedoria que os jovens, as crianças têm hoje, provavelmente eu teria deixado ela fazer a revolução, né? Junto comigo. Mas a gente não tinha voz, então a gente tinha um respeito ao docente. Então tinha aquele, eu gosto desse professor, eu não gosto desse professor, esse professor gosta de mim, esse professor não gosta de mim. Era mais uma questão assim do que pensar propriamente sobre o racismo. Eu acho que eu fui pensar muito sobre o racismo no magistério, né? Porque aí você entra na escola, você faz estágio em algumas salas, você vê aquelas crianças que você teria sido ou que você foi, e você vê a atitude de alguns professores e você pensa, caraca, eu preciso mirar nesse exemplo e errar muito, Ah, porque tá sim. tudo muito errado. Esse jeito de educar não tá rolando, né? Esse jeito que essas professoras, em sua maioria brancas, lidam com essas crianças pretas e pardas, tá errado, não tá certo. Então, eu acho que a Com minha certeza. questão com a educação ela foi muito maior do que com a literatura. A educação que me fez retornar a esse processo literário, né? Eu nunca deixei de escrever porque dentro da educação a gente faz muito projeto, a gente faz. E eu sou uma pessoa muito cartesiana, então gosto de fazer portfólio. Se eu tenho uma turma, eu faço portfólio daquela turma, registro a escrita das crianças ou dos adultos, enfim, eu gosto de ter. Tiro foto, eu sou uma pessoa. Acho que eu já era das artes desde sempre, né? Então tem Sim. muito Gosta de dessa registrar, de coisa. fazer, de ter imagem e Exatamente, tudo né? Então eu mais, né? nunca Você deixei faz de um escrever. dossiê, né? É mais ou menos isso. Mas quando eu acessei, eu entrei em arte na rede em 2008. Mas em 2008 eu tive uma questão de saúde e eu precisei sair da educação. Eu tentei de toda maneira fazer acordos e não consegui fazer acordo na escola, não consegui fazer na DRE, não consegui fazer em SME. Falei, bom, medo eu não tenho. Exonerei o cargo e fiquei só com o cargo de educação infantil, né? Eu acumulava dois cargos. Hum, E aí eu fiquei com o cargo de educação infantil e aí depois eu voltei a estudar para o concurso, entrei de novo, passei em 2011, entrei em 2012, falei agora vou para uma escola onde eu me sinta mais à vontade até para dialogar. E aí eu vim de um céu, né? Essa experiência fatídica de ter que exonerar veio de um céu. E eu retornei a um céu, um outro céu da região, e falei, caramba, agora eu já fui traumatizada. Mas quando eu cheguei aqui, eu falei, agora a história é outra, eu estou num outro momento pessoal, né? De recomposição, inclusive de saúde e tudo mais. E então agora é outro contexto. E era uma gestão um pouco mais participativa, mesmo dentro do equipamento, né? Porque o CEL ele tem todos os equipamentos educacionais e mais o de cultura, lazer e esporte, e a biblioteca, né? E aí, sim. quando eu cheguei lá, eu consegui olhar para esse lugar de um jeito diferente que eu olhei quando eu cheguei no outro, né? Me sentia meio intrusa no outro, assim. Esse do lado da minha casa, né? E aí eu falava, meu, a biblioteca é minha, o bloco cultural é meu, a piscina é minha, os espaços de convivência é meu, a pista de skate é minha, vou pegar essas crianças e vou sair. Por quê? Eu peguei exatamente Fundamental 1. E as professoras, infelizmente, ainda têm uma mentalidade muito, sei lá, meu, aprisionada. E aí, acho que as crianças que estão pulsando vida dentro do território vão ficar 4 horas olhando para a lousa e olhando para o pescoço do coleguinha. E eu Sim. falava, cara, a hora que chegar a aula de arte, 45 minutos de vamos que vamos. E isso eu não deixei de fazer nada, não deixei de trabalhar com música, com teatro, com artes visuais ou com dança,
mas usando os espaços, porque eles tinham que entender que aquele espaço do céu foi feito para a comunidade, não para os professores, né? Não para isso, Entendi. para coisa institucional, foi feito para criança, para jovem, para adolescente, para adulto, e eles tinham que ocupar aquele espaço, né? E aí foi nessa trajetória que rolou conhecer o Sarau Elo da Corrente, né? Uns 2 anos depois que eu já estava nessa escola, e conheci o Sarau O Elo da sarau, Corrente e pensei, o sarau velho da corrente é de Pirituba, de onde que é? Pirituba. Ele é de Pirituba? Pirituba, ali na descida do Monte Alegre, na Rua Jurupim, sediado no Bar do Santista. E aí eu descobri isso por quê? Porque dentro do Bloco Cultural do Céu tem um cara que eu sou fã demais e que para mim é um mestre, que é o mestre Gil da Capoeira, símbolo da paz. E ele fez um sarau de cordel e lá eu conheci o Douglas Alves. E aí ele falou, olha, tem um sarau Elo da Corrente aqui, sei lá, 300 metros aqui desse espaço. E eu falei, caramba, como é que tem um coletivo literário aqui e não tá dentro da escola, né? Potencializando a molecada. E aí ele falou, nós já estivemos dentro da escola, mas a estrutura é bem complicada, né? A estrutura, a questão burocrática é muito complicada. Às vezes, os próprios administradores, gestores dos equipamentos educacionais não têm essa visão global do território, né? Às vezes vem lá das Pompeias da vida, e Sim. para gerenciar uma escola dentro da comunidade, sem descer a viela, sem conhecer os becos, entendeu? E a molecada na rua, e o seu Zé, a Dona Maria, enfim. E aí eu fui conhecer o Sarau da Entendo. Corrente e falei, caramba, isso tem que estar dentro da escola. E aí, Eu- além da gente continuar fazendo essa parceria, eu falei, olha só que legal, porque o dia que eu fui, não fui só com a intenção de conhecer para potencializar a questão da educação, mas eu fui para jogar verso no ar. Eu queria falar, meu, tem um lugar que eu posso recitar, que eu posso desentocar meus versos que estão na gaveta, é lá que eu quero ficar, entendeu? E aí cheguei lá e falei, é isso mesmo, meu. Chamamento de tambor na entrada e na saída, ancestralidade, os meus iguais. Falei, é isso aí, uma gelada, bora nós. Hum, E aí que tô da no Sarau hora. Ela da Corrente desde 2014. E eles já existiam há quanto tempo? Se- Ó, eles começaram em 2007, né? Então eu cheguei Sete. no sétimo ano de existência do Elo da Corrente, né? Entendi. Agora, ano que vem, a gente faz 14 anos, né? 14, acho que é isso. 13 ou 14 anos. Então tem bastante tempo aí, né? Ano que vem a gente faz 14 anos. Em julho, né? Ah, Bastante eu tô história vendo, eu tô também. olhando pra você aqui, fico olhando pra baixo, tô vendo os comentários dessa galera. Manda beijo pra todo mundo Ah, que tá assistindo a gente. O Henrique que mandou um salve. A Valéria que deu um grito de então, gengibrite, porque lá no bar do Santista a gente toma gengibrite, que é nosso. É tipo o suco de macaco do Sarau Segunda então, Negra, a nossa gengibrite do é. Sarau é o da corrente, entendeu? Então a gente tem Ah, os nossos aditivos aí, né? entendi. Ó, tem um comentário aqui do Cid, aqui pra cima, aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Ele fez um comentário, que o Cid ele Ah, já é vai ele já verdade. tá voadora no peito, né? É, estacionou uma Ferrari na casa dessa professora para ela ver que você virou alguém ou não. Não, mas assim, nem há necessidade, né? O Cid Punk é da Nem há Revolução, necessidade. né? Beijo, Cid Ah, Punk. sim. Nem há necessidade. Só o fato de você estar viva, formada, preta, enfim, tendo todo o seu contexto aí viva, com saúde, enfim, Ô, já, Cid, já outra coisa, nós não estamos com a Ferrari. É que nós, assim, ó, é bem bonita mesmo. Parece que nós tá com as Ferrari, mas nós não tá com as Ferrari, não. Nós tem um carro, então, um carrinho aí para ir e voltar, entendeu? Carregar uma molecada, os filhos. Mandar um beijo pra Chu, que também passou por aqui. E o Cid Punk é desses mesmo, fala isso mesmo. O Cid é, Punk, vendo uma galera aí da antiga, voadora o Marcão que tá no peito. assistindo, o Marcão ali da Vila dos Remédios. Ah, então Obrigada a muita gente por gente aqui estarem dos comentários você acompanhando. conhece, né? Ah, eu conheço quase todo mundo. E quem eu não conheço, gente, beijos também, tá? Sou dessa beijoqueira. E então, Igor, vamos falar um pouquinho deste aqui. Ah, meu bebê! Meu primeiro Seu primeiro. bebê. Seu Meu primeiro, bebê. isso quer dizer que você tem quantos e esse foi.
Qual foi a importância dele na sua vida Então, antes eu da só tenho esse comunidade? por enquanto publicado. Eu tenho muita coisa. Eu tenho muita coisa, mas esse é a minha primeira publicação. O que acontece, né? Eu escrevo muito, muito, quase todo dia. E quando eu conheci o Sarau Elo da Corrente, para mim era muito importante escrever uma coisa nova para recitar. Então, todo mês, toda quinta-feira era um ritual. Então, eu tinha que levantar e escrever algo para ler no sarau. Aí eu ia trabalhar, saía do trabalho, ia para lá e tinha algo para ser lido lá, né? Então, para mim era sempre uma coisa nova. E assim foi, né? Essas parcerias e houve uma frequência. Eu cheguei lá em 2014, mas eu fiquei mais frequente mesmo mensal a partir de 2016 por conta do trabalho, né? Então, quando eu fui para uma outra escola em 2016, eu tive a oportunidade de conseguir um horário livre na quinta-feira à noite, que é o horário em que o sarau acontece. E aí fui produzindo, né? E um dia um dos cofundadores do sarau, Michel, me perguntou se eu tinha intenção de publicar, porque eu escrevia sempre, ele sabia que eu tinha bastante coisa produzida e tudo mais, Sim. e eu disse que tinha intenção de publicar, mas que eu já tinha visto por lá alguns livros que tinham saído pela Elo da Corrente Edições e que o meu só sairia nessas condições, se fosse pelo selo do Elo. E aí, na época, o selo dela estava desativado e tudo mais. E aí, eles conseguiram aí uma organização, né? E aí a gente conseguiu publicar livro de várias manas, né? Eu achei bem bacana. O meu foi uma das primeiras publicações aí desse programa que eles conseguiram para reativar a Elo da Corrente Edições. É o Então Infinito teve Rubro outras minas Carmim. também que conseguiram? Sim, Da hora, da teve hora. publicação, seriam 3 publicações, mais algumas atividades com escolas. A gente conseguiu realizar boa parte delas, né? Eu acho que a gente só não conseguiu dar conta de fazer um outro livro que ia falar um pouco da história do sarau por conta da pandemia. Mas o meu saiu em julho e o da Raquel Almeida, que também é uma das fundadoras do sarau, saiu em novembro, né? Então foi bem legal, né? O da Raquel acho que é o segundo publicado, além de várias coisas que ela tem publicadas em vários lugares. Então saiu o Infinito Rubro Carmim em julho e eu fiquei muito contente, assim, né? Porque houve a possibilidade da gente ter uma equipe editorial que pudesse fazer a revisão e a leitura dos escritos, de organizar de forma sistemática a capa, as pessoas, foi muito bacana. A ideia, né, quando o Michel me convidou, ficou aquilo martelando. Ele falou: olha, Gui, por enquanto a gente está com a Elo da Corrente desativada, vamos pensar em editoras parceiras. Era um final de ano e eu falei: ok, deixamos no gelo. E aí, o programa e conseguiram essa verba aí e falaram: olha, a gente vai publicar e a gente gostaria de saber se vocês têm intenção de publicar. E eu mandei tudo para eles, né? Mandei todos os meus poemas, as prosas, as crônicas. E aí, quando chegou lá, tinha uma equipe editorial, pegaram o livro e falaram: Gui, olha, é o seguinte, você tem muita coisa. Você tem dois ou três livros dentro de um livro. Então, acho que a gente podia pensar em escolher de 20 a 25 poemas para fazer o primeiro que saia no gênero poesia, que eu acho que é a coisa que está mais pronta em você. Eu também achava isso na época, né? Hoje eu estou escrevendo numa revista blog, que é a revista Ser Mulher Arte, em 2 colunas. Na coluna de prosa e arte, que é a minha coluna de crônicas, e a Preta em Traje Branco, que é onde eu publico outras manas, né? E hoje eu vejo que as minhas crônicas, elas são muito melhor elaboradas, assim, né? E aí a gente decidiu, e eles falaram para mim escolher 25 poemas. Eu falei: bom, eu vou fazer 40 anos esse ano, então eu vou escolher 40, porque eu sou dessas, entendeu? Vocês já decidiram que não vai ter os textos, só vai ter poema. Eu vou decidir quantos poemas vou colocar, entendeu? Porque tem que decidir alguma coisa também. Eu e a Raquel brigamos muito, né, para que os textos também saíssem,
porque a gente tem livro de homens, né, dos manos, que saem com os dois gêneros, né? E por que que o nosso também não pode ter essa roupagem? Mas Tá aí eu não certo, quis, tá como era a certo. primeira publicação, eu quis mesmo estar de boa com a equipe editorial, que é massa demais, né, gente? Uma equipe foda. Raquel Almeida, Douglas Alves, Michel Iacchini, Valner Dasger, Sérgio Baluch, Érica Peçanha e outras, né, Celinha Reis, outras tantas pessoas, assim, né, na edição e na diagramação, Sônia Biscaim, Thaís Lopes. Tive a honra de ter a Quanta orelha gente, escrita né? pela Raquel, a honra de ter a orelha do livro escrita pela Raquel, que foi a devolutiva que ela fez sobre o meu livro, e tive a possibilidade de chegar lá porque eu queria que a Raquel prefaciasse meu livro, porque eu queria que tivesse a mão das manas mesmo, né? E Parabéns, aí a Raquel, parabéns. Gui, eu tô aqui louca, porque eu também vou publicar o Contos de Ono, tô escrevendo os meus contos. Talvez eu não consiga prefaciar do jeito que você merece, mas eu acho que já tem alguém no circuito. E aí eu falei para ela, ai, se pudesse ser a Jennifer Nascimento. E aí a Raquel falou para mim, Guinevere, é a Jennifer Nascimento. Caraca, e eu falei, então fechou. É nós. Na hora que ela me mandou o texto de devolutivo, eu falei, Raquel, esse texto vai para a orelha. Se a Jennifer prefaciar o livro, ok. E aí vamos junto, e foi lindo, né? O prefácio da Jennifer, ele é, além de ter uma técnica muito bacana de leitura e observação dos meus escritos, ele é um relato de cura entre irmãs, sabe? Então, é muito bacana ter a mão das mulheres no meu livro. Então, ele sai muito assim. Raquel, Jennifer, Sônia Biscaim, Thaís Lopes, né? E com toda aí a organização da literária aí nos apontamentos da Erika Peçanha e os manos que também fortaleceram, né? O Douglas, o Michel, o Sérgio, o Valner. Foi muito legal. Chu tá perguntando onde que ela consegue um exemplar. A gente costuma dizer que a gente faz as coisas na bolinha do olho, né? Mas o livro ele tá à venda no Literarua, né? Literarua.com. E ele também, e eu também faço entrega via correio, né? Faço postagem via correio. E aí é só falar comigo no inbox, ou no WhatsApp, ou nos arrobas. Tem a minha página, arroba Literatura Giga, também dá para mandar por lá. E aí a gente troca uma ideia sobre isso, né? Então, ainda tenho alguns exemplares comigo. Eu não tinha dimensão de como seria, né? Publicar, e aí eu falei, quantos livros virão? A gente já falou, 250, Guinevere. Eu falei, caramba, onde é que eu vou vender 250 livros? É muito livro, né? E, tipo, eu já fiz outras duas reimpressões. Então, é muito bacana ver Caramba. que as outras E cada, pessoas e estão cada reimpressão tem lendo. essa mesma quantidade? Ou é definida? Não, eu fiz reimpressões menores, assim, porque a gente vai. Porque aí depois eu vou fazendo reimpressão, aí vai do bolso da gente. Então, a gente faz Ah, investimento, tá. né? Primeira foi Entendi. custeada pelo programa ali do Elo, mas as outras impressões a gente vai fazendo aí, vai tirando do rachunço da grana, aí vende um e vai guardando para poder fazer as outras publicações. A Certo. ideia é que eu consiga esse ano, eu não sei ainda como, quando, em qual editora, mas que eu consiga publicar mais um de poemas e um de crônicas. Mas é um projeto futuro. Eu tenho muitos projetos literários, assim. Eu tenho projetos em várias áreas, mas a literatura eu acho que é a que me deu uma certa visibilidade, uma certa projeção, mesmo no ambiente escolar, assim, e mesmo na organização com a militância no território, né? No território Pirituba, Jaraguá, Sim. Perus. Então, isso é o que. Então, E a literatura que tem me organizado. só como uma curiosidade também, esse período aí de pandemia terrível aí, você teve condições de dar aula ou ensinar os alunos de maneira online? Teve alguma coisa assim? Conseguiu? Ó, a gente tentou de várias maneiras, porque eu estou num CIEJA, né, que é um Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos. Imagina um senhor e uma senhora
que usam o celular apenas para receber uma mensagem, muitas vezes em áudio, porque tem uma dificuldade de alfabetização, com a leitura, tem uma Sim, dificuldade tecnológica. Então, a EJA é um tipo de educação que vai tentar organizar essas trajetórias interrompidas das pessoas adultas, né? sim. E imagina a gente não ter o presencial e essas pessoas terem que acessar. Algumas não tinham um plano que pudesse assistir aos vídeos, ou assistir às aulas, ou acessar a plataforma. Então a gente foi fazendo assim, a gente criou grupos produtivos, né? Dividimos as salas que nós tínhamos entre todos os professores, então cada um ficou com quatro ou cinco salas, e a gente fez grupos de WhatsApp de cada sala. Nós temos uma escola ela tem uma característica migrante, além dos migrantes internos, né, migrantes norte, nordeste, sul, né, do nosso país, a gente tem uma comunidade haitiana muito grande dentro da nossa escola. Então, a gente fez grupos Sim. produtivos, inclusive com os estudantes haitianos, que traduziam escrita e mandavam os áudios das atividades, ou dos comunicados, ou dos informes, para que a gente pudesse publicizar nos grupos de estudantes haitianos, né? Então, foi um trabalho árduo, foi um trabalho bem louco, um rolê maluco. A gente conseguiu, por exemplo, de uma sala que tem 30 alunos, acessar, quando muito, 5 ou 6 alunos de cada sala, né? Às vezes menos que isso, É né? difícil, né? Eu sou Difícil. professora de 31 salas, né? E eu fui tutora de 3, mas eu tive, por exemplo, 15 alunos com os quais eu consegui contato efetivo mesmo. Alguns para para fazer atividade e alguns só queriam conversar adultos, né? Alguns só queriam esse acolhimento, Sim. desabafar, informação sobre a escola, enfim. Foi um período Sim. bem difícil, né? Mas a gente não deixou de produzir, né? Ao contrário do que a mídia infame e do que o desgoverno quer pichar sobre os professores, eu acho que nós fomos os que mais trabalhamos, assim, né, nesse momento. Claro, os da saúde principalmente, né? E continuam, não pararam nunca, né? Inclusive, nós tivemos esse privilégio de poder fazer as coisas de forma remota. Como os nossos diretores não puderam, né? Tiveram que fazer plantão presencial aí, mesmo não tendo o corpo à prova de Covid. Mas aproveitar Sim. esse momento aí para felicitar, agradecer e fazer uma louvação a todas essas pessoas que não pararam nem um dia Parabéns, nesse parabéns momento para de todos. pandemia e puderam, de alguma forma, trazer aqui as compras do mercado, ou uma comida numa hora que a gente precisou, ou gás, ou sei lá, sabe, vim fazer um Verdade. reparo. É, e a galera da saúde, né, que tá aí, eu tenho familiares que são da saúde e que não pararam nem um minuto, né, estão exaustos, mas continuam com fé e motivados aí, servindo, né, os meus primos que são motoboys, um salve para eles, porque são guerreiros aí, né, enfrentam a Verdade. chuva, sol, né, para deixar a gente em segurança, enfim, foi um momento bem complexo, assim, mas a gente conseguiu minimamente atender os estudantes e se acolher, né, de alguma forma. Sim. Bom, a gente está chegando aqui nos momentos finais. Eu quero agradecer de coração a todos os professores, todas as pessoas que têm o mesmo pensamento que você, de dar atenção àqueles que não têm conhecimento de tecnologia, que têm dificuldade de acesso, que pelo sistema ser como é que é, às vezes não tem as oportunidades que precisariam ter. E fico muito feliz de saber que uma pessoa como você, que teve uma vida tão difícil, que teve uma professora que desincentivou tanto, que te deu uma, uma fechada na vida, né? Te deu um golpe tão duro, saber que você conquistou o que você realmente quer conquistar, não por ela, não por alguém, mas por você, primeiramente. Saber que tem pessoas assim, pessoas como você que vão estar aí iluminando as vidas de muitas pessoas aí, de idosos e pessoas que não têm esse mesmo acesso. Fico muito feliz de conhecer mais uma pessoa assim como você. E gostaria que você desse um salve final para todos aí. Eu sei que ainda estamos em pandemia, mas temos que avisar aí que as pessoas têm que se cuidar, porque agora, final de ano, há uma grande
assim, nessa pandemia, sinceramente, tanto na minha saúde, na minha família, na minha vida financeira. Então, eu não tenho do que reclamar, sinceramente. Gostaria que você desse um salve aí final para todos, deixasse um recado. Esse é o último casarão do ano de 2020 e só tenho a agradecer aí. Por favor, nos dê os seus palavras finais aí, Giga. Por favor. Muito obrigado. Eu agradeço aí a sua mediação, o convite do Sandro. Um beijo para todos que estão nos assistindo. Um salve para minha amiga Valéria, que está aí também. Não sei se dei um salve antes para ela. Todos que assistiram, Cid Punk, sou sua fã. Enfim, é nóis. Logo que a gente puder, a gente volta lá no Segunda Negra para a gente fazer o que a gente gosta de fazer mais, que é recitar, que é bater na mesa e não só protestar, mas também poder se abraçar. Eu acho que a gente vai ter que viver um novo normal. Eu não sei se isso a gente pode chamar de novo normal, porque nesse país faz muito tempo que nada é normal, mas eu acho que a gente precisa Verdade. se cuidar. Vou pedir encarecidamente para as pessoas que estiverem assistindo que se mantenham em casa, tá? Faz chamada de vídeo no Natal e no Ano Novo, que rola melhor, tá bom? Vou terminar com poesia, que tem gente pedindo aí, tá bom? Taca fogo. Tatuagens. Marcas de transição muito constantes, cravados e emblemas de minha pele poema. Curtida de sol inflamada, dela me absorve esse tema. Beija-flor, a primeira da saga. Zunir, bater asas, de alçar voo lépido longe, polinizar flores na estrada, trocar néctar além do horizonte. Um candi, para firmar a morada. Felicidade de tempos em tempos calada. Esvazio a insanidade, alvorada. Liberdade e resiliência, uma esquerda e outra direita. Traço rígido é o preço, longo doído como tudo que me fez e me faz do avesso. Sobre os ombros carrego sem pranto, duas feras dividem alimento. Supremacia divina firma meu santo. Um é sombra, o outro é um alento. O bem e o mal eu intento, a peleja sempre alvoroço, siameses grudados no dorso, uma ânsia dormente no peito. Autoestima estampada no braço, universo gravado ao redor. Quem me rege circula no espaço, me guiando e me fazendo maior. Ninguém me tira os impressos. Juventude, maturidade, transição. Marcas tão permanentes determinam a minha linhagem. Entalhados na seiva, no corpo, esses riscos, chamei tatuagem. Essa aqui é a Giga, traduzida aí em todas as marcas de transição, que são as tatuagens que eu faço. Esse próximo ano, logo que a gente conseguir estar imunizado, vamos fechar esse braço aí, porque a nova fase da minha vida está merecendo outras marcas aí de transição. Vamos virar um gibi. É muita luta, né? Esse ano foi um ano de luta e de luto, né? Então, acho que a gente precisa se resguardar, se cuidar, se manter alerta e vivo, porque a gente tem muita coisa para fazer. Gratidão. Certo. Muito obrigado, Giga. Fique em paz, até uma próxima aí e que você e sua família tenham um Natal e um Ano Novo maravilhosos, que o ano de 2021 venha aí pra gente com muita saúde, paz, união, igualdade racial, né, sem essa merda de sexismo e machismo que acaba ferrando pra caramba com a vida das mulheres. É triste falar isso, a gente sabe que não é fácil se desconstruir em relação a isso, mas estamos tentando melhorar no dia a dia aí, tá bom? Muito obrigado pela conversa, pelo bate-papo interessante e continue na luta Eu aí, que que agradeço. continuaremos a luta aqui também. Vida longa ao Casarão Arte Livre.